Uma pergunta natural é saber quando dois espaços vetoriais têm essencialmente as mesmas propriedades. E isso acontece quando esses espaços são isomorfos. Hoje estudaremos isomorfismos entre espaços vetoriais, automorfismos e explicaremos a ênfase no espaço vetorial Rn. Dizemos que uma transformação linear T entre dois espaços vetoriais é um isomorfismo se a dita transformação é bijetiva, ou seja, se é injetiva é sobrejetiva. Tá? Um isomorfismo, tá, de um espaço vetorial em ele próprio será chamado automorfismo de um. Então, o isomorfismo é quando é uma transformação linear bijetiva, mas se além de ser bijetiva, o domínio e o contradomínio são iguais, dizemos que essa transformação linear é um automorfismo. Ou seja, um isomorfismo cujo domínio e contradomínio são iguais é, por definição, um automorfismo. Tá? Exemplos: a identidade definida em um espaço vetorial é um automorfismo. Tá? Bom, é claro porque injetiva é sobrejetiva. Tá? O núcleo é trivial porque o único vetor que é enviado no vetor nulo é ele próprio, é obviamente sobrejetiva porque cada vetor é obtido como imagem dele próprio. Então, essa transformação linear, tá? Que vamos lembrar, é a transformação linear que associa a cada vetor ele próprio, é um automorfismo. Tá? Outro exemplo é essa transformação que, de fato, é uma transformação de R2 em R2. É claramente uma transformação linear e a gente precisa ver que injetiva é sobrejetiva. Bom, como é claramente aqui o domínio e o contradomínio são iguais, já vimos na aula anterior que para mostrar que é bijetiva, basta mostrar uma das duas propriedades. Se a gente mostrar que é injetiva, também vai ser sobrejetiva porque o domínio e o contradomínio têm a mesma dimensão. Tá? Então, vamos calcular o núcleo. O núcleo de T é o conjunto de vetores em R2 cuja imagem é o vetor nulo. Tá? É simplesmente a definição do núcleo. Agora, a gente usa a definição da transformação linear T. Ou seja, usando essa definição, temos que o núcleo é o subespaço formado pelos vetores que cumprem que o vetor x mais y é igual a 0, 0. Tá, mas daí a gente deduz que x é igual a 0. Tá? X é igual a 0. Mas se x mais y é 0 e x é 0, y também é 0. Então, daí temos que o núcleo só contém um vetor, que é o vetor nulo, claro, e quando o núcleo é só o subespaço trivial, a aplicação é injetiva. Tá? Então, temos que T é injetiva. Porque o único vetor que pertence ao núcleo, a transformação linear, é o vetor nulo. Tá? Então, temos que T é injetiva, tá? É que T é uma transformação linear entre espaços da mesma dimensão. Porque é uma transformação linear de R2 em R2. Ok? E quando a gente tem essas duas propriedades, automaticamente temos que T é sobrejetiva. De fato, se aqui a gente colocar a sobrejetiva, aqui poderíamos colocar injetiva, ou seja, quando os espaços vetoriais têm a mesma dimensão, o domínio e o contradomínio, ser injetiva é equivalente a ser sobrejetiva. Sempre que a aplicação é injetiva, também é sobrejetiva. Tá? E sempre que é sobrejetiva, é injetiva. Mas só se o domínio e o contradomínio têm a mesma dimensão. Se não tem a mesma dimensão, o que eu falei agora não é verdadeiro. Tá?
precisa ter a mesma dimensão. Mas tudo bem, a gente viu que, no nosso caso, estamos trabalhando com transformações de R2 em R2, a gente viu que a transformação injetiva também é sobrejetiva, então, por definição, T é bijetiva. Tá, mas tudo bem. Como é bijetiva, é um isomorfismo, mas como é um isomorfismo em que o domínio e o contradomínio são iguais, de fato, é um automorfismo. Ok? Então, essa transformação aqui é um automorfismo de R2. Tá. Ok. Aqui temos um teorema que diz que se temos uma transformação linear entre espaços vetoriais de dimensão finita, então tem um isomorfismo se somente se T eleva bases de U em bases de V. Tá. Ok. Então, vamos ver se a gente consegue ver esse resultado. Então, o que acontece se T é um isomorfismo? Bom, se tem um isomorfismo, isso implica que T é injetiva e T é sobrejetiva. Tá? Então, seja B uma base de U. Em particular, uma base de U é um conjunto linearmente independente. Mas se vocês têm uma transformação injetiva em um conjunto linearmente independente, a imagem também é linearmente independente. Tá? Então, como T é injetiva e B é linearmente independente, então a imagem de B é linearmente independente. Tudo bem. Mas a gente também sabe que V, sendo uma base, é um sistema de geradores. Que a gente viu, claro, sendo uma base é um conjunto que é linearmente independente em um sistema de geradores. Tudo bem, mas a imagem de um sistema de geradores por uma transformação sobrejetiva é um sistema de geradores. Então, como T é sobrejetiva, então temos que a sua imagem, que é a imagem de um sistema de geradores, também é um sistema de geradores. Tudo bem, mas agora a gente tem que a imagem de B é linearmente independente e também é um sistema de geradores, ou seja, a imagem de B é uma base. Então, o que a gente viu é que se T é isomorfismo e B é uma base de U, então a imagem de B é uma base de B, tá? Então a gente viu que um isomorfismo leva uma base de U, qualquer base de U, é uma base de B, tá? O que acontece se a gente tem uma transformação que leva uma base de U em uma base de B? Já seja B formado por n vectores U sub j, uma base de U, e suponha que as suas imagens formam uma base do contradomínio. Mas o que acontece aí, claro, é que como os dois conjuntos têm o mesmo número de elementos, as dimensões dos dois espaços vetoriais U e V são iguais. Ok?
E a gente já viu que se temos uma transformação linear entre espaços da mesma dimensão, a transformação linear leva uma base em outra se somente se a transformação injetiva é sobrejetiva. Isso aí foi visto na aula anterior. Ou seja, se somente se é um isomorfismo. Então, daí temos que pelo fato de levar uma base em outra e de que as dimensões sejam iguais, tá? Por essas duas propriedades, tá? Deduzimos que, de fato, deducimos que T é um isomorfismo. Então, ser um isomorfismo é equivalente a que se a gente considera uma base, essa base seja enviada em outra base, tá? Ok. Quando a gente tem um isomorfismo entre dois espaços vetoriais, então podemos definir a aplicação inversa, tá? Porque dado qualquer elemento, que podemos chamar V do contradomínio, o que a gente sabe é que como a aplicação é sobrejetiva, existe um vetor U no domínio tal que a imagem de U é igual a V. Mas esse vetor é único, porque a aplicação é injetiva. Existe um U. E aqui a gente vai colocar único, tal que a imagem de U é igual a V. Tá, então a gente pode definir como sendo a inversa de T aplicada a V, tá? Sendo essa, o sea, vamos definir a inversa V aplicada a V como simplesmente o vetor U, tá? E agora, essa aplicação é claramente injetiva e sobrejetiva, tá? Por construção. Então, temos que a inversa de T é uma bijeção. O que está faltando por conferir para mostrar que de fato é um isomorfismo é que essa inversa também é linear, tá? Então, vamos ver que sim, é linear. Ok. Então, tá, podemos colocar aqui, temos se T de U é igual a V, então o que estamos dizendo é que T menos 1 de V é igual a 1, tá? Essa aí é a maneira de definir a inversa. Então, sejam V sub 1 e V sub 2 dois vetores do contradomínio. Gostaríamos de ver que a inversa aplicada à soma tá, é igual à soma da inversa aplicada a cada um dos vetores, tá? Ótimo, então vamos ver se a gente confere esse resultado. Bom, como os dois vetores V sub 1 e V sub 2 estão na imagem, é a aplicação injetiva, existem vetores únicos U sub 1 e U sub 2 no domínio, tais que a imagem de U sub 1 é igual a V sub 1 e a imagem de U sub 2 é igual a V sub 2. Tá? E agora a gente quer calcular a pré-imagem por T, ou seja, a imagem pela inversa de T de V sub 1 mais V sub 2. Tá, tudo bem, mas o que a gente tem é que a imagem por T de U sub 1 mais U sub 2 é igual, pela linearidade, a imagem por T de U sub 1 mais a imagem por T de U sub 2. A imagem por T de U sub 1 é V sub 1 e a imagem por T de U sub 2 é V sub 2. Então, pronto, porque a imagem pela inversa de V sub 1 mais V sub 2 vai ser U sub 1 mais 1 sub 2. Ok? Mas U sub 1 é simplesmente a imagem pela inversa de V sub 1, tá?
porque a imagem do sub1 é V sub 1. E o sub 2 vai ser a imagem pela inversa de V sub 2. Então, temos que a aplicação inversa cumpre que a imagem de uma soma é a soma das imagens, tá? Que é a primeira condição de linearidade. Agora, podemos considerar um número real. Tá, vamos aqui a... Então, temos t de u igual a b, implica que t menos 1 dv é igual. Tá, então agora a gente quer ver que t menos 1 aplicado a c vezes v, o que a gente gostaria de mostrar é que isso aqui é c vezes t menos 1 dv. Tá? Vamos ver se a gente consegue ver esse resultado. Ótimo. O que acontece é que podemos considerar a imagem por t de c vezes 1. Tá? E isso aí vai ser pela linearidade de t c vezes a imagem de u. Nossa imagem de u é v, tá? Então isso aqui é c vezes v. E daqui a gente deduz que a imagem pela inversa é c vezes v. E de fato é c vezes u. Tá? Então aqui a gente pode colocar c vezes u, mas u é simplesmente a imagem pela inversa de v. E a gente tem a segunda propriedade de linearidade. Então, sempre que temos um isomorfismo, podemos definir a inversa também é um isomorfismo. Ok? E agora, se a gente tem dois espaços vetoriais, dizemos que U e V são isomorfos se existe um isomorfismo entre os dois. Tá? Então, dessa maneira, a gente define o conceito de espaços vetoriais isomorfos. E o que acontece é que se a gente tem espaços vetoriais de dimensão finita, U e V são isomorfos se somente se a dimensão de U é igual à dimensão de V. Tá? Por quê? Porque se a gente tem que U e V são isomorfos, bom, existe um T, uma transformação linear do primeiro ao segundo, que de fato é um isomorfismo. Mas esse isomorfismo vai levar bases em bases. Em particular, a dimensão de U vai ser igual à dimensão de V. Tá? Porque o fato é que tem um isomorfismo garante que as dimensões do domínio e do contradomínio são iguais. Então, se U e V são isomorfos, têm a mesma dimensão. Mas o que acontece é que se tem a mesma dimensão, são isomorfos. Por quê? Porque se vocês têm dois espaços vetoriais que têm a mesma dimensão, vamos chamar essa dimensão de n, a gente pode considerar uma base do primeiro com elementos e uma base do segundo também com elementos. Então, seja B, vamos aqui a considerar uma base U sub 1, U sub 2, H U sub n. D1 é uma base com vetores V sub 1, V sub 2, HV sub n, que vamos chamar de C, dB. Tá? E o que acontece é que existe uma única transformação linear de U em V que cumpre o seguinte, vamos ver se colocou por aqui, tá? Que cumpre que a imagem de U sub j é igual a V sub j para todo j. Tá? Essa transformação é única porque se vocês dão a imagem dos vetores de uma base, existe uma transformação linear
que cumpre que as imagens dos vetores da base são as imagens que você determinaram. Então, vai existir aqui uma transformação linear T que eleva U sub J em B sub J. Tá. Mas o negócio é que essa transformação leva uma base em outra. Então, necessariamente é um isomorfismo. Tá? Então, essa transformação T é um isomorfismo. E como essa transformação T é um isomorfismo, a gente tem que U e B são isomorfos. Então, dois espaços vetoriais são isomorfos se e somente se esses espaços vetoriais têm a mesma dimensão. Tá? Ok. Como corolário do resultado anterior, temos que se U é um espaço vetorial de dimensão n, então U é isomorfo a Rn. Tá. Então, por exemplo, consideremos uma base de U formada por vetores U sub J com J entre 1 e n, e consideremos a base canônica de Rn. Tá? Bom, então, o que a gente viu é que temos um isomorfismo que envia U sub J em E sub J. Então, existe um T, que é uma transformação linear de U em Rn, tá? Tal que cada U sub J é enviado no jésimo vetor da base canônica Rn para todo J. Tá. Mas temos alguma outra forma de entender essa transformação? Tá. Podemos ver essa transformação da forma seguinte. É a transformação de U em Rn que envia um vetor W, tá? No seu vetor de coordenadas na base B, tá? Então, esse é, de fato, o isomorfismo, tá? Que é dado quando a gente associa cada U sub J a sub J. É a transformação definida associando a cada vetor o seu vetor de coordenadas na base B. E, de fato, essa transformação é um isomorfismo. Tá? Então, a gente tem que, no caso de um espaço vetorial qualquer de dimensão n, só precisamos fazer a escolha de uma base para definir um isomorfismo, e o isomorfismo associa a cada vetor o seu vetor de coordenadas em essa base. Tá? Ok. Tá. O corolário anterior explica a ênfase que a gente faz no espaço vetorial Rn. Pues si temos um espaço vetorial de dimensão n, é isomorfo a Rn. E na prática, dois espaços vetoriais isomorfos têm as mesmas propriedades. Ou seja, qualquer espaço vetorial de dimensão finita tem as mesmas propriedades que um Rn. E se a gente entende as propriedades de todos os espaços vetoriais Rn, a gente vai entender também, claro, as propriedades de todos os espaços vetoriais de dimensão finita. Então, a gente viu hoje isomorfismos entre espaços vetoriais, automorfismos de espaços vetoriais. Também vimos a definição de espaços vetoriais isomorfos e como todo espaço vetorial de dimensão finita é isomorfo a algum Rn, o que explica a ênfase no espaço vetorial Rn. Porque, de fato, se a gente consegue entender completamente as propriedades dos espaços vetoriais Rn, a gente também consegue entender as propriedades de qualquer espaço vetorial de dimensão finita. Muito obrigado pela sua atenção.